Olá pessoal, meu nome é Moisés, sou engenheiro eletricista formado pelo FTM e dando continuidade à nossa série de vídeos sobre análise de transitórios eletromagnéticos. No vídeo 3 vimos um pouquinho sobre análise de TRTs em disjuntores e agora no vídeo 4 veremos um pouco sobre a energização de bancos capacitivos. Então, nosso cronograma para esse vídeo, veremos um pouco dos conceitos gerais, sobre energização de bancos de capacitores, o transitório de energização, que para fins de simplificação nós analisaremos para um circuito LC, meios para se amortecer esses transitórios de energização e para finalizar um exemplo de simulação. Então, pessoal, um pouquinho dos conceitos gerais. Durante a energização de um banco que está totalmente desenergizado inicialmente, assim que eu fecho a chave do meu sistema, o sistema enxerga esse banco como um curto-circuito, certo? Então, ou seja, ele tem zero de tensão, 0 volts de tensão entre os seus terminais. E esse fato, junto à interação do banco capacitivo com as indutâncias do meu sistema, faz com que sejam promovidas correntes e tensões de altas magnitudes e também frequências elevadas, que são os transitórios de energização. E essas grandezas, por sua magnitude, elas podem causar danos severos tanto ao banco quanto também aos equipamentos que pertencem à subestação. Então, para falar um pouquinho do transitório de energização, para que a gente entenda um pouco mais esse transitório, nós vamos utilizar aqui, para fim de simplificação, esse circuitinho LC, ok? Então, esse circuito LC, ele é um circuito oscilatório, então ele oscila, as suas tensões e correntes, como vocês podem ver aqui no gráfico, elas vão oscilar com uma frequência característica, que é determinada por raiz de LC. E essa frequência geralmente é bem maior que a frequência da rede. E isso faz com que, para fins de simplificação, a gente possa analisar esse transitório considerando aqui uma fonte de tensão DC. Então, essa fonte de DC, essa fonte de tensão DC, ela representa para a gente, na verdade, o valor instantâneo da tensão no momento do fechamento da chave. Ok? Então, gostaria que vocês entendessem isso daí. Então, pessoal, o que vai acontecer quando eu fecho essa chave nesse circuito? Veja que eu não tenho corrente fluindo no circuito e a tensão aqui no capacitor, entre os terminais dele, é zero inicialmente. Então, assim que eu fecho essa chave, concordam comigo que o capacitor ele não permite variação instantânea da tensão. Então, toda a tensão da fonte vai para quem? Para esse elemento indutivo. Então, a gente tem aquela formulinha lá, que a tensão no indutor é LDIDT. Então, se eu tenho o aparecimento dessa tensão no indutor, eu tenho também o surgimento do DIDT, uma variação de corrente no tempo. Ou seja, passa então a fluir uma corrente por esse circuito, tanto pelo indutor quanto pelo capacitor. Como eu tenho uma corrente fluindo aqui no capacitor, lembram lá que a corrente do capacitor é CdVdt. Então, eu promovo aqui uma variação de tensão no tempo nesse capacitor, ou seja, ele inicia o seu carregamento. Então, eu tenho que tensões e correntes, nesse caso aqui, está sem escala, mas o verde representaria a corrente do sistema e em vermelho a tensão no capacitor. Então, a corrente e a tensão elas começam a aumentar o seu valor, ambas juntas, certo? Até um certo ponto onde o capacitor é carregado e assume a tensão da fonte. Então, é esse ponto aqui, esse primeiro ponto em amarelo que eu marquei no gráfico. Nesse momento, o que acontece? Toda a tensão da fonte está no capacitor, ou seja, a tensão no indutor é zero. Visto que a tensão no indutor é zero, a variação de corrente no tempo no circuito ela também é zero. Ou seja, eu atinjo nesse momento o pico da minha corrente oscilatória. Ok? Então, no ponto onde o capacitor tem a tensão, toda a tensão da fonte em seus terminais, a corrente atinge o seu pico máximo. Certo? Como eu tenho esse elemento indutivo, nesse momento a corrente ela não cessa instantaneamente. Então ela começa a fluir, ela continua a fluir no mesmo sentido, só que agora, veja, a tensão do capacitor ela assume valores maiores que a tensão da fonte, ou seja,
a tensão no indutor ela inverte o seu sinal, né? E com isso a variação de corrente no tempo também inverte o seu sinal. Então nós percebemos aqui, ó, que essas variações de corrente no tempo elas são positivas, chegam no valor zero aqui no pico e depois passam a ser negativas, ou seja, eu tenho decrescimento dessa corrente. E com o decrescimento eu tenho a continuidade do carregamento, né, do meu capacitor. Então, no momento que essa corrente passa por zero, o meu capacitor ele assume uma tensão equivalente a 2 vezes a tensão da fonte, ok? Então, esse primeiro meio ciclo, né, de oscilação, vocês podem interpretar dessa maneira. Então, fisicamente, o que acontece? A fonte joga um pacote de energia para o indutor e um pacote para o capacitor. O indutor ele joga também o seu pacote para o capacitor. Então, o capacitor ele chega a ter em seus terminais uma tensão equivalente a 2 vezes a tensão da fonte, ok? E depois, né, desse meio ciclo de oscilação, o capacitor ele joga novamente a sua energia, ela devolve a sua energia para a fonte, ok? E a gente tem essas continuidades aqui do ciclo de oscilação desse circuito, certo? Então vejam, essa tensão VDC ela representa exatamente o valor instantâneo da tensão do meu sistema no momento do fechamento da chave. Isso nos leva a pensar o seguinte: e se o VDC for zero, ou seja, se a tensão no instante de fechamento da chave for zero, o que acontece? Para esse caso aqui, onde o capacitor está totalmente desenergizado, se a tensão passa pelo zero no momento do fechamento da chave, eu não tenho nenhum desses transitórios, ok? Então, o primeiro método de amortecimento desses transitórios de energização, ele se baseia nesse conceito, né? Ou seja, quanto menor for a variação de tensão que eu imponho no meu banco capacitivo no momento do fechamento da chave, menor será o transitório experimentado pelo sistema e pelo meu banco, ok? Então esse é o primeiro método. O segundo método, amortecimento por resistências. Então existe a chamada resistência de pré-inserção, que nada mais é que a inserção em série de uma resistência no momento do fechamento da chave, né? E essa resistência ela permanece por poucos milissegundos e depois é retirada, né, do meu sistema porque ela ocasionaria perdas. Eu não quero isso para o meu sistema. Então ela fica ali no sistema por alguns milissegundos, depois é retirada. E esses momentos que ela fica, né, são suficientes para que eu amorteça esse transitório de energização. Belezinha? Então, pessoal, para fechar aí o exemplo prático, vamos considerar um sistema equivalente, 5.000 MVA, x sobre R igual a 10, um tráfego de 30 MB, 138 para 3.8, e nós vamos energizar aí um banco de capacitores 6.3 MVAR no nível de tensão de 13.8 kV. Então, tem aqui o sistema modelado, né? A nossa fonte, 138 kV, RMS de linha, trifásica, fonte de tensão. Aqui os elementos indutivos e resistivos série, né, que representam essa potência de curto-circuito e esse X sobre R. O meu transformador, certo? 138 para 13.8, delta estrela. Aqui a chave, que nesse caso vai fazer a energização do banco. Inicialmente vamos fechar os 3 polos um instante de tempo igual a 18 milissegundos e vamos ver, né, o transitório ocasionado por esse fechamento. E por fim o meu banco de capacitores, 6.3 MVAR, que nos dá aí uma capacitância de 87,78 microfarad, ok? Então, vamos simular aqui com um passo de um micro, nem precisaria desse passo tão pequeno, 0,3 segundos. Ótimo, então agora vamos analisar esses resultados. Eu já vou colocar 2 plots aqui para a gente analisar tanto o resultado de tensão quanto o resultado de corrente. Ok, aqui embaixo a nossa corrente.
Beleza. Então, olha, analisando a tensão, né, nós temos ali a tensão da fonte até o fechamento dessa chave. No momento do fechamento dessa chave, o que a gente verifica? Aqueles transitórios de alta frequência, né, que nós analisamos no slide. E veja aqui, ó, na fase A, esses transitórios atingem valores aí 22.155. Nós estamos aí em 13.8 kV. Isso nos dá um valor de pico fase neutro igual a 11.267. Então veja, a tensão ela chega, né, a quase 2 PU, né, que é o que a gente analisou lá naquela teoria. Ela não chega a 2 PU aqui por causa dos elementos resistivos que eu inseri. Então eles dão uma segurada, né, nessa variação de tensão. E veja que nas demais fases, fases B e C, deixa eu abrir essa forma de onda aqui, elas não atingem, né, valores tão elevados. Então, enquanto a fase A atinge cerca de 22 kV, fase B aqui, ó, aliás, fase B aqui em verde, chega a valores de 16.5 kV, fase C também 16.4 kV. Mas por que, né, que só a fase A chegou a esse valor de 2 PU? Vamos ver aqui, ó, as tensões no momento do fechamento da chave, um pouquinho antes disso. Veja que a tensão na fase A é a maior em módulo, né, se comparada às demais. E isso faz com que o seu transitório seja mais elevado, nessa fase, beleza? Isso nos leva a concluir o seguinte, veja, olha, então se eu fechar em cada fase quando essa tensão estiver passando por zero, eu vou reduzir ao máximo esse transitório de energização, certo? Certo, pessoal? Então, isso ocorre na verdade, estando o seu capacitor totalmente desenergizado inicialmente. Lembram lá? Se eu imponho uma variação mínima de tensão no capacitor no momento da energização, eu tenho um transitório mínimo. E para testar isso, né, eu peguei aqui, ó, para todas as fases e anotei esses tempos onde as senoides passam por zero. Vocês vão ver que existem uns errinhos, né? Eu não tenho exatamente zero de tensão no momento do chaveamento. Vai ficar uma tensãozinha que vai promover ainda o transitório, mas bem pequenininho. Como meu intuito aqui é mostrar para vocês essa técnica, eu não vou me preocupar com isso, tá? Beleza, então analisamos a tensão, agora vamos às correntes. Veja, corrente mais elevada na fase A, eu já esperava isso, né? Até o transitório de tensão na fase A foi o mais severo, né? E essas correntes, elas atingem níveis aí, ó, muito elevados, né? Chegam a 4.000 amperes de pico. E veja que a nossa nominal aqui 372 de pico, então supera 10 vezes a corrente nominal. Para o capacitor isso não é um problemão, tá, pessoal? Porque o capacitor, geralmente, os bancos eles são fabricados para suportarem até 100 vezes a corrente nominal, então isso não é um problema para o capacitor, mas é uma corrente extremamente elevada, né, para o meu circuito, ok? Então é isso que eu gostaria que vocês vissem, esses picos bem mais elevados nas correntes, o pico mais severo na fase A, como a gente esperava, né? E nas demais fases picos menores, mas ainda assim bem elevados, ok? Então vamos para a nossa primeira técnica de chaveamento. É importante nós notarmos aqui também, ó, que com o passar do tempo, devido à ação das resistências desse circuito, esse transitório ele tende a ser amortecido, ok? Então a gente tem esses picos elevados e eles vão, né, caindo aí em magnitude até chegar no regime permanente. Ótimo, então vamos agora à primeira técnica de chaveamento, o chaveamento sincronizado. Então, como eu disse para vocês, eu anotei aqui, ó, os tempos onde as formas de onda de tensão fase A, B e C passam por zero. Então vamos fazer esse chaveamento aqui exatamente nesses tempos. 879, 0.011, 0.01673. Ok? E vamos simular dessa forma aí. Ótimo. Então, primeiro vamos analisar as tensões.
Olha aí, pessoal. Bom, a gente atinge agora, no máximo, né, 12.169. Isso comparado à minha nominal de pico, 1.08 PU. Então, a gente estava atingindo 2 PU, agora atingimos no máximo 1.08. Então, amortecemos quase que totalmente esse transitório. Veja que não amortecemos completamente, porque se a gente for ver aqui nos momentos das energizações, ó, das 3 fases, nós temos uma tensãozinha aqui ainda. Ó. Ela não passou exatamente por zero. Tá? Então, por isso que a gente ainda visualiza esses transitórios, mas são muito pequenos, né, se comparados àquilo que a gente tinha com o chaveamento sem qualquer tipo de controle. E as correntes? Vamos lá. As correntes a gente visualiza aqui, ó. Então veja que agora eu atinjo picos na fase B, que foi a primeira energizada, 730 amperes. Então a gente estava atingindo picos lá de 4.000 amperes. Agora a gente não atingiu nem 2 PU, né, da corrente nominal desse banco, beleza? Então um amortecimento aí bem, né, significativo para o meu sistema com esse chaveamento controlado, beleza? Uma segunda técnica que também temos seria a resistência de pré-inserção, né? Então, eu modelei aqui um conjuntinho de chaves para que a gente simule, né, o que ocorre na prática. Então, coloquei aqui uma resistência com valor de 0,1 PU, com base na potência do banco, né? Aqui, isso nos deu 3 ohms. Essa chave em série ela vai fechar os 3 polos com 18 milissegundos, né? Então a resistência ela fica em série com o banco, com os elementos indutivos do circuito, nesse momento de fechamento. 8 milissegundos depois eu faço o fechamento da chave bypass, ou seja, retiro essa resistência do meu circuito. Já disse para vocês por que eu retiro. Resistência, perdas. Eu não quero perdas no meu sistema, certo? Então vamos lá verificar como é que ficam aqueles transitórios através dessa técnica aí. Primeiramente, o transitório de tensão. Então, veja, a gente tem aqui, ó, no momento da energização, temos um pico. Esse pico ele não chega a 2 PU, né? Então aquela resistência dá uma segurada nesse pico aí, ele chega a 1469, uns 267, 1.25 PU. Então já amorteci bem. E vejam que esse transitório, ele rapidamente ele desaparece do sistema, né? E um pouco aqui depois, ó, a gente tem um segundo transitório. Qual que é esse segundo transitório? É quando eu retiro a resistência da jogada, né? Eu fecho aquela chave bypass. Mas veja que nesse segundo transitório também nós não temos tensões com níveis elevados. Belezinha? E devido às características resistivas do meu circuito, isso tende a ser amortecido rapidamente. E as correntes, Moisés? Como é que ficam as correntes nesse caso aí? Vamos verificar. Vejam, pessoal, a gente tem um pico, né, bem rápido que ocorre aqui, que é o pico chega a 2.000 amperes, então é um pico elevado, né, mas vejam que é metade daquele pico que a gente obteve inicialmente, então já reduziu bastante. E veja que ele desaparece de forma muito rápida do meu sistema, devido àquela resistência, ok? Temos aqui um segundo transitório, quando eu retiro, né, quando eu fecho a chave bypass, retirando a resistência da jogada. Então, essas são as técnicas mais comuns aí para amortecimento dessas energizações, ok? Então, pessoal, fico por aqui e fico à disposição para quaisquer dúvidas ou sugestões.